Estamos iniciando agora com mais um podcast Delação Premiada. Hoje com a presença do Controlador-Geral do município, José de Barros Lima Neto, CPI. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos os nossos telespectadores que vêm assistir o nosso podcast aqui no YouTube, né? Um prazer estar aqui de volta. E hoje com esse jovem, promissor, controlador do município de Maceió. É com você, Aldo. Doutor José de Barros, qual é a função de um controlador geral de um município? Rodrigo, a controladoria ela tem algumas macrofunções que a gente costuma dizer. Uma delas é o próprio controle interno, né, que atua preventivamente no controle da legalidade dos processos administrativos. Ela tem a função também de auditoria, né? Então a gente procede com auditorias específicas. A gente tem inclusive um plano anual de auditoria, então a gente segue um cronograma que a gente publica geralmente em janeiro, no início do ano de janeiro. E nós temos também a transparência, né, que fica a cargo da controladoria. Então o portal de transparência, embora a gente não faça a alimentação dele, porque ele é automático e é muito mais uma questão de tecnologia de informação, mas a gente faz a gestão, então todas as demandas de lei de acesso à informação, a controladoria é quem faz essa gestão. Nós temos também a correição, né? Então assim, qualquer processo com o servidor público, a gente também tem essa atuação, né, sobre faltas relativas a servidor público e também contra empresas que venham a cometer atos que possam produzir dano ao erário. E temos também, por fim, a ouvidoria. Então, a ouvidoria é quando o cidadão quer fazer uma reclamação, uma crítica, uma sugestão, um elogio de vez em quando, não é comum, mas a ouvidoria está lá para isso. Então, o papel do controlador geral, na verdade, é fazer a gestão dessas macrofunções, também um ponto de, vamos dizer assim, de comunicação com o Tribunal de Contas do Estado, também. Então, assim, o Tribunal de Contas do Estado, quando quer falar com o município, também usa muito da controladoria, e o meu papel ali é exatamente fazer essa gestão dessa parte técnica, vamos dizer assim, da Prefeitura do município de Maceió. CPI. A Controladoria Geral do município tem parceria com o órgão de controle? Temos sim. Nós fazemos parte do que a gente chama do programa Time Brasil, que é um programa da Controladoria Geral da União. Então a gente faz parte do Time Brasil, que promove a integridade e a transparência. Nós também fazemos parte da rede de controle que chama de LAI, que também é junto com a Controladoria Geral da União. Nós fazemos também parte da rede de integridade privada. Então a Controladoria ela tem buscado junto a esses outros órgãos, sobretudo a CGU. A CGU é realmente uma parceira da Controladoria do município de Maceió, e a gente busca fortalecer os mecanismos de prevenção e de controle com a experiência e a expertise desses outros órgãos, sobretudo da Controladoria Geral da União. Como é que o cidadão comum pode entrar em contato com a controladoria do município? Nós temos o site da prefeitura, né? O site da prefeitura, prefeitura.al.gov.br. Lá você tem o canal de ouvidoria, que é um canal direto com a controladoria. Também nada impede que o cidadão se dirija à nossa sede. A nossa sede é na sede da prefeitura, ali no Jaraguá, na Saia Albuquerque. Então, qualquer cidadão pode se dirigir lá. O nosso horário de funcionamento é o horário padrão, de 8 às 2, da prefeitura igual. Mas a gente hoje tem uma comunicação maior com o cidadão através do próprio canal de ouvidoria. Então, o cidadão entra lá no site, faz um cadastro prévio, e tem lá, ele também pode pedir acesso à informação. Então nós temos também lá a nossa aba lá da LAI, né, que é o ESIC, que a gente chama aqui, e o cidadão entra lá também, pode pedir as informações. Então o canal de comunicação da gente é esse. Tem também um e-mail que consta lá no site, também qualquer nós recebemos também muitas reclamações ou
ou algum tipo de procedimento, pede providências para alguma questão, algum serviço público, através também do e-mail que lá consta lá no site. De que forma vocês, através deste órgão, cobra dos órgãos públicos municipais em relação a qualquer tipo de demanda? Pronto. Como é que funciona o nosso mecanismo de ouvidoria e de LAI? O cidadão entra lá no site, né, nesse ambiente, né, tanto de ouvidoria quanto LAI, e faz lá a sua reclamação, ou a sua denúncia, ou o seu requerimento, enfim. Esse requerimento ele entra nessa plataforma que a gente trabalha, e ele é encaminhado diretamente ao órgão que ele solicitou. Então vamos dar aqui um exemplo: o cidadão está com a luz queimada na porta da casa dele, né? Aí ele entra lá e coloca lá que o problema se refere a ilumina, vamos supor. E aí ele cadastra lá que a luz do poste tal está queimada, e aí essa reclamação ela entra no nosso sistema e automaticamente ela vai para ilumina. E aí a gente faz exatamente essa gestão, Raul. A gente fica acompanhando dentro desse ambiente, desse sistema, se a secretaria vai atender ou não, ou se a gente tem que cobrar ou não. Dependendo, às vezes, também de algumas situações, algumas reclamações, a gente ainda abre um outro processo, que aí é no nosso Sistema Único de Processo Eletrônico, é o SUP, e aí ainda abre aí ficam dois processos, bem dizer assim, um processo que eu direciono diretamente ao gestor, porque, por exemplo, eu já passei pela educação e eu sei que a gente não dá conta de tanto problema. Então, mas ainda assim, dependendo da sensibilidade do pleito, da sensibilidade do pedido, eu peço para a minha equipe técnica abrir um processo no SUP e eu encaminho diretamente ao gabinete do secretário e dando assim aquele vamos dizer assim, aquela situação: olha, dê uma olhadinha nesse processo que merece uma atenção. Sobretudo, a gente faz muito também isso na questão da LAI. Às vezes são servidores, né, que exercem outras funções, que são responsáveis por prestar essa informação, e a gente, como acompanha o prazo legal de 20 dias, prorrogar por mais 10, a gente fica fazendo essa gestão e acompanhando e pedindo para que o servidor atente ao prazo. A controladoria tem um papel fundamental para que realmente o serviço público seja realmente de qualidade, né? Realmente esse controle em relação das questões fundamentais para que o serviço chegue ao cidadão, CPI. Olha, eu não quero dizer que isso já chegou a acontecer, mas já teve duas perguntas em uma. Tá, tranquilo. A Controladoria Geral do Município já investigou algum indício de irregularidade de outras gestões que antecederam ao atual prefeito, a atual gestão? Ou já houve algum caso de irregularidade ou de suposta irregularidade na atual gestão que chegou ao conhecimento da Controladoria? Só para a gente ter um entendimento do mecanismo, né? Uhum. Na verdade, a Controladoria ela é um órgão técnico que não deve ser encarada como digamos assim... Fiscalizador? Não, é fiscalizador. Mas eu digo assim, ela é técnico a ponto de não se atrelar a gestão A, a gestão B. Embora o meu cargo seja comissionado, ele é um órgão técnico, como a Procuradoria e tal. Então, assim, a gente se depara tanto com denúncias da atual gestão, como já nos deparamos com denúncias da antiga gestão. Então, saber, quando a gente recepciona alguma denúncia relativa à gestão, a gente toma as providências que devem ser tomadas. Então, aí eu falo objetivamente, a gente já abriu tomadas de contas especiais, tomada de conta especial com um procedimento específico para apuração de dano ao erário relativo à execução de convênios da gestão anterior, como a gente também já fez, junto até com o Ministério Público, o que a gente chama de acordo de leniência, né, que é um procedimento utilizado pela lei anticorrupção dessa gestão. Então, assim, independentemente de gestão, a Controladoria atua nessa proteção ao erário, público, né? Exatamente. Então, assim, é um órgão técnico que, independentemente de hoje ser gestão JHC ou ter tido outras gestões anteriores, ela tem que prezar
pelo exercício da independência funcional, digamos assim, entendeu? A controladoria existe há quanto tempo no município, Marcelo? A controladoria, a rigor, ela já deveria existir desde a Constituição de 88. Uhum. Então, só que nós, aqui no estado de Alagoas, nós ficamos um pouco atrasados em relação a essa função nos municípios como um todo. Em 2011, salvo engano, Rodrigo, o Tribunal de Contas ele baixou uma instrução normativa, uma resolução, não me recordo o instrumento, mas ela obrigou que todos os municípios instituíssem de fato a sua controladoria. Então hoje, nós, município de Maceió, desde 2017 temos a controladoria como órgão. Desde 2011 já tínhamos como um departamento, digamos assim, da Cefaz, mas como órgão, a gente desde 2017 era primeiro Secretaria Municipal de Controle Interno e agora em 2023, com a reforma administrativa, nós denominamos Controladoria Geral do Município porque realmente é o nome mais correto, vamos dizer assim, para essa função de controle interno. Hoje, no município de Maceió, nós temos vários acontecimentos em relação a obras públicas, né, vamos dizer, históricas que estão acontecendo, como em relação à questão Reviva Salgadinho. Renasce Salgadinho, né? Renasce Salgadinho, desculpa. O Renasce Salgadinho. Em relação ao Renasce Salgadinho, já existiu alguma demanda referente à questão de cobrança por parte da população em relação à questão deste projeto? Rodrigo, assim, especificamente eu não tenho como lhe precisar se houve alguma demanda, porque assim, são várias reclamações que a gente tem. É uma obra importante, né, um marco na gestão do prefeito João Henrique, do prefeito JHC, então assim, provavelmente deve ter tido algum pedido de informação, algum apontamento específico, mas assim, como isso é tratado diretamente com a secretaria, entra no nosso sistema e vai para a secretaria. Então, para você ter ideia, em 2024 a gente teve mais de 3.000 manifestações no nosso canal de ouvidoria. Então não é fácil assim eu identificar todas as reclamações, mas eu tenho, assim, certeza eu tenho que pedido de informações tiveram vários sobre o projeto, sobre a concepção da obra, prazo de entrega, tudo isso eu sei que já foi solicitado. Existe um prazo de entrega dessa obra? Existe um cronograma, mas assim, não fica dentro da nossa responsabilidade. Porque é um sonho do povo maceiense, né? A execução desse projeto ela está sob interveniência da Seminfra, né? É o que eu acompanho em razão da atribuição de controlador e também como cidadão interessado no projeto. Que é uma obra de grande porte, né? Uma obra de grande porte, ela tem investimentos de recursos externos, né? E ela está dentro do cronograma previsto porque não é uma obra simples, não é uma obra de uma construção, complexa, de uma unidade básica de saúde, não é uma obra de uma pavimentação de uma rodovia, não é. Ela contempla todo o urbanismo, a parte urbanística da orla, ela contempla a questão do saneamento da região ali do Vale do Reginaldo. Então, assim, por ser uma obra complexa, ela demanda um pouco mais de tempo. Agora eu não tenho como lhe precisar se ela está dentro do cronograma ou não, ou se ela e qual o prazo dela ser concluída, entendeu? CPI. Há alguma perspectiva de abrir concurso público para a Controladoria Geral do Município? Sim, Fernando, a gente já teve um concurso, né? A gente tem alguns servidores efetivos lá e recentemente a gente recebeu uma recomendação, um pedido digamos assim, de atenção para que a gente pudesse realizar um concurso na área da controladoria por parte do Ministério Público. E a gente já tem um projeto de lei minutado para ser enviado à Câmara, criando a carreira
do auditor de controle interno, né? E a ideia é que a gente, assim que possa, encaminha o projeto de lei, o prefeito, o gestor, encaminha o projeto de lei à Câmara e aí a gente começa a planejar eventual concurso. Eu posso assim dizer, eu não tenho certeza porque não é uma decisão da controladoria, mas o que eu tenho ouvido, digamos assim, na prefeitura, é que a tendência é que a gente faça um concurso não só para a controladoria, ampliado, mas um concurso para diversas áreas da prefeitura. Então eu acredito aí que a gente venha a fazer concurso público nos próximos, sei lá, 6 meses, 1 ano, a gente tenha pelo menos a previsão, um planejamento para um concurso público. Em relação à questão da participação das escolas, já foi feito algum tipo de projeto em relação aos estudantes, para que possa interagir junto com a controladoria em relação à questão do papel dele como cidadão, para que possa contribuir em relação ao sucesso da gestão? A sua pergunta é bem interessante, André, porque a gente já até desenvolveu um projeto do aluno auditor. A gente maravilha. Usou o nome assim, aluno auditor. E nós apresentamos à Secretaria da Educação e isso está sendo analisado para que seja feito, né? Consistiria, na verdade, do aluno com pertencimento ali à escola, ele fazer realmente uma espécie de controle na gestão da escola. Então é um programa que inclusive ele é nacional, ele tem como incentivador o próprio Conselho Nacional de Controle Interno, que é o CONAS, e a ideia é que a gente possa, com o auxílio da Secretaria Municipal de Educação, eventualmente criar esse programa denominado aluno auditor, auditor aluno, alguma coisa nesse sentido, para que ele participe ativamente da gestão da escola junto com a diretoria, junto com a comunidade escolar como um todo. CPI. Com relação à sociedade civil, existe alguma parceria da Controladoria Geral do Município com um órgão de controle interno da sociedade civil, como FOCO? Vou dar um exemplo, FOCO. Nós somos membros. Membro do FOCO? Eu sou um dos fundadores, através da minha entidade, o MCCE. Parabéns. Nós somos membros, temos cadeira no FOCO, né? Eu participo pessoalmente das reuniões do FOCO. Hoje a gente se reúne uma vez por mês, é a primeira terça de cada mês. E aí lá é composto como você sabe, Fernando, composto pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Controladoria do Município, Entidade Civil, UNEAL, OAB, tem representante de vários segmentos, a da igreja também tem, e lá a gente debate muito sobre a forma que a gente pode ajudar as administrações digamos, combater a corrupção. É muito mais macro, mas a gente criar boas práticas de administração para que a gente minimize, vamos dizer assim, os riscos, né, de que haja desperdício do recurso público. Quais são os novos projetos que a Controladoria está desenvolvendo aqui em Maceió? A gente, digamos assim, a gente tem alguns projetos que estão sendo planejados. Então a gente tem, por exemplo, uma melhoria do portal de transparência para deixá-lo mais didático ao cidadão. Eu costumo dizer que o portal de transparência ele não é para o cidadão, é mais para um auditor, porque é muita informação técnica e acaba que o cidadão não consegue. E eu tiro isso como exemplo porque muitas vezes as perguntas ou as informações que são solicitadas pelo nosso canal, elas estão no portal, mas o cidadão ou não consegue procurar ou é difícil o acesso. Então, realmente, assim,
a gente tende a tentar, a gente tem junto com a gente chama Marcel Digital, que é hoje o órgão que controla a parte de DTI da prefeitura, a gente tem dialogando para melhorar o portal da transparência, melhorar o canal da ouvidoria. Hoje a gente tem uma utilização de recursos muito grande com as entidades do terceiro setor. Então a gente também está planejando criar um ambiente onde a gente possa monitorar essa utilização desse recurso através de um portal de parcerias. Então assim, eu costumo dizer que a gente fica sempre inquieto em apresentar projetos para a gestão, para que a gente possa melhorar ainda mais as atribuições e as atividades da controladoria. CPI. Olha, uma ideia que já foi que eu dei em uma das reuniões, porque não se criaria aqui um gabinete executivo de combate à corrupção, onde participaria líderes comunitários, a controladoria. É uma ideia, né? Eu estou dando para ver sua opinião. Algumas lideranças, órgãos públicos do município, né? O que é que acha dessa ideia? Na verdade, a gente tem a lei, né, que regulamenta o combate à corrupção, né, que é a lei federal, e nós temos um decreto municipal que regulamenta. E nesse decreto, Fernando, por incrível que pareça, dentro do que você coloca aí, a gente criou o núcleo de combate à corrupção com algumas entidades participativas. Agora eu confesso a você que eu não consegui colocar em prática 100% esse núcleo, entendeu? Por quê? Porque falta às vezes até quem queira fazer parte. Então, por exemplo... Eu posso dar uma contribuição? Pode, claro, leve. Como fundador e coordenador do Comitê 9840, hoje Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral em Alagoas, o MCCE, estou às ordens. Tá joia. Pode falar com o D'Artagnan a hora que precisar de mim para qualquer coisa. E está aqui o Raudrim, que é o movimento Caras Pintadas a nível nacional. Também eu tenho certeza que ele vai estar às ordens. Para ajudar, estamos de prontidão. Perfeito. Eu agradeço e pretendo utilizar aí da disponibilidade de vocês. Pode contar com a gente, e você dando, como a gente diz no popular, né, Raudrim? E telespectadores, você dando a letra, tantas pessoas, trago aqui para eu conhecer. Aí a gente traz pessoas do bem que realmente querem contribuir com a prefeitura, com a boa prática de gestão e no combate à corrupção. Perfeito. Pois a Controladoria Municipal tem um papel fundamental em relação à questão da qualidade de serviço prestado à população, né? Isso aí é uma conquista cidadã, né? Uma conquista, se colocou, da Constituição de 1988, que vem contribuir para que o gestor, né, venha cada vez mais ter sucesso em sua gestão. Hoje, o gestor que realmente é transparente, que tem realmente uma visão em relação ao seu papel do bom uso do erário público, da prestação de serviço de qualidade, né, a Controladoria Municipal vem como um mecanismo para que a sociedade realmente tenha um serviço de qualidade e tenha sua participação como cidadão, né, na contribuição em relação ao sucesso até mesmo da gestão municipal. É muito importante que as pessoas saibam qual o seu papel como cidadão, né, que não basta esperar que o prefeito, que o gestor, ele faça o seu trabalho, né? E muitas vezes nós temos, o gestor ele tem várias pessoas que trabalham junto com eles, vários secretários, vários diretores, e muitas vezes ele não tem acesso a todas as informações, não em relação à questão do serviço que está sendo prestado, porque por exemplo, Maceió é uma capital grande, né, e com a participação da população, quando chega, às vezes, procura o controlador e diz, não, está acontecendo isso, a gente precisa realmente que tome alguma providência em relação a isso, você vai estar contribuindo para que o município possa realmente fazer uma gestão
né, de sucesso, uma gestão realmente promissora, para que o povo se sinta realmente representado através da sua contribuição, do seu imposto que você paga à prefeitura, que você paga ao poder público, e ter um serviço de qualidade. CPI. Então, por mim, tá beleza. Só complementando... Eu me sinto satisfeito com a resposta. Só complementando, eu costumo dizer realmente que o gestor que coloca a controladoria como auxiliar da própria gestão, ele tem termômetros ali, dados, que se ele seguir, ele vai exatamente atender aquilo que a população quer. Então, quando eu pego um painel, por exemplo, de manifestação da ouvidoria, se eu tenho lá que o serviço A, por exemplo, não estou dizendo que o serviço está ruim em Maceió, mas vamos supor que as maiores reclamações sejam de buraco. Eu sei que eu preciso atuar naquela função, naquela atividade. Se eu vejo lá que a maioria das reclamações são relativas à iluminação pública, ou seja, eu já é um termômetro que eu preciso atuar melhor ali naquela área. Então, assim, eu costumo defender demais, assim, infelizmente, as controladorias, eu não digo nacional, vamos dizer assim. A realidade é diferente, então quando eu vou às visitas do CONAS, às reuniões técnicas, a gente vê que tem coisa muito melhor longe em outros estados e outras cidades. Mas aqui no estado de Alagoas a gente tem ainda muito controladoria de conformidade, que é para atender às legislações do Tribunal de Contas e tal. Mas o papel realmente da controladoria, se ela bem exercida, ela realmente é um termômetro muito bom para a gestão. Então, fica aqui contribuindo aí com a sua palavra, que os gestores realmente assim deem uma olhada para as suas controladorias e com atenção maior, até para o sucesso da sua gestão. Exatamente, porque realmente não é puxando a sardinha, mas eu também só fui entender o quanto é importante a controladoria quando eu fiz parte de uma controladoria. Eu venho da carreira jurídica, sempre advoguei e fui procurador em vários municípios, mas eu só fui entender realmente o papel da importância da controladoria quando eu comecei a fazer parte dela. Pois fique à vontade para as suas considerações finais, que aqui é um campo aberto, democrático, para você colocar as suas opiniões. Eu acho que eu antecipei. Eu fiz minhas considerações finais agora. Eu aproveitei o gancho da sua fala aí, da importância da controladoria, e acho que já fiz as minhas considerações finais. Reafirmo aqui, agradeço o convite. E o espaço vai estar sempre aberto aqui. Agradeço o convite, é muito importante para mim a gente falar sobre controladoria para o público em geral, para que eles entendam de fato. Às vezes as pessoas não compreendem o papel da controladoria, e agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição. Repito, reforço que o nosso site é o nosso maior canal de comunicação. A controladoria também está de portas abertas ao cidadão para que ele vá lá. Temos lá as diretorias que tratam sobretudo do controle social, da transparência do canal da ouvidoria. E é isso, minha gente. Eu agradeço mais uma vez o convite e fico sempre à disposição de vocês. Um forte abraço para todos.